Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa segunda-feira, dia 18 de março de 2024. Segunda-feira com a grade fraquíssima, 37 jogos. A gente está iniciando aí a data FIFA, mas eu separei 4 joguinhos para a gente dizer que trouxe alguma coisa, porém jogos aí onde a gente vai tentar extrair algum valor e trabalhar com números, tá? Além disso, a nossa duplinha, a duplinha com odd 176, pra gente tentar trazer um win aí na segunda-feira. Lembrando que a gente voltou a acertar o nosso bilhetinho aí do canal, a duplinha. Na verdade foi um meio win, né? Porque o jogo do Rangers foi adiado e aí saiu do bilhete. E o outro jogo foi o jogo do Leeds. O Leeds venceu com facilidade, 2-0. E é isso aí, tá? Em relação aos nossos jogos aí pra segunda, como eu falei, ó, nós temos 37 jogos de submundo, jogos muito ruins pra gente trabalhar. Mas eu tentei separar aqui alguns times onde a gente tem dados aí favoráveis para poder trazer aqui uma bet e a gente conseguir buscar esse win, beleza? O primeiro jogo é um jogo na Romênia, na Liga da Romênia, o Uta Arad, o Voluntari, onde a gente tem aqui ó, o mandante com odd de favorito 1,83 e o visitante com um odd de 3,85 no mercado de resultados, tá? Se a gente puxar os dados das duas equipes, a gente tem para o mandante uma média de custo de gol alta, bom para a gente trabalhar aqui a favor dele. Nos últimos 5 jogos, o mandante marcou 10 gols, com média de 2, um coeficiente de 0,35, então dados bons, jogando dentro de casa. E sofreu 7, média de 1,4, média de coeficiente de 0,64. Então é um time que marca muito e sofre muito dentro de casa. Enquanto que o visitante marcou apenas 2 gols e sofreu 11. Então sofreu muito, quase o dobro de gols aí, da quantidade de jogos, uma média de 2,2, coeficiente de 0,81. Então aqui, e a gente puxando a tabela de classificação, a gente vai ver que o mandante ele é o 9º colocado e o visitante, ele aqui a gente não tem nem numeração, mas ele está lá embaixo, tá? O mandante, ele em 30 jogos, ele tem 40 pontos, ganhou 10, empatou 10 e perdeu 10, marcou 36 e sofreu 43. O visitante, em 30 jogos, tem 28 pontos, ganhou 6, empatou 10 e perdeu 14. Marcou 31 e sofreu 49. Se a gente pegar aqui o mandante jogando em casa, a gente vai ter o mandante jogou 15 jogos, ganhou 7, empatou 5, perdeu 3. Então é um time que ou ganha ou empata, perde muito pouco em casa. Marcou 22 gols em 15 jogos e sofreu 19. Então, como a gente viu, é um time que marca muito, sofre muito. E o visitante, jogando fora de casa, é um time que é o 12º colocado. Ganhou 3, empatou 5 e perdeu 7. Então, marcou 16 e sofreu 28, tá? Então, é um time fraco. O time que nos últimos jogos aí, a gente vai ver aqui na Race, vem de jogos ruins, ó. 4 derrotas e um empate. Perdeu de 4-0 o último jogo. E aqui a gente vai trabalhar a favor do mandante. Porém, a gente não vai trabalhar aí com a vitória seca. A gente vai trabalhar com empate anula, tá? Essa odd de 1,83 a gente vai conseguir uma odd de 1,40, 1,35 a favor aí do mandante. Trabalhando no empate anula, beleza? Agora indo lá para Inglaterra, um jogo às 16h45 na League 2, que é a 4ª divisão. A gente vai buscar gols, tá? A gente vai ter um jogo entre o Crawley Town e o Stockport County. Stockport County é um time que está em cima na tabela de classificação, é o 2º colocado, enquanto que o mandante, o Crawley Town, é o 10º colocado. Mas o que chama atenção são a quantidade de gols marcadas e sofridas das duas equipes. Em 36 jogos, o Stockport County ele marcou 69 e sofreu 39. Então marca muitos gols, sofre muitos gols. E o Crawley Town marcou 53 e sofreu 52. Então aqui, sendo bem direto, a gente também tem indicadores altos para gols. Dos 2-3-3 o H-Score. A gente vai trabalhar com a odd do over 1,5. Ó. Nos últimos 5 jogos, o mandante marcou 6, sofreu 5. O visitante marcou 10, sofreu 8. Odd de over 1,5 pagando acima de 1,20, 1,22. Vai ser aqui que a gente vai trabalhar para colocar no bilhete, beleza? Agora, para finalizar, eu vou trazer 2 clássicos, 2 jogaços de bola, tá? Primeiro na Liga de Portugal, na 2ª divisão, que é entre o Lanterna e o Vice-Lanterna, tá? Aqui, ó, o Vila Verdense e o Belenenses. 2 times que estão lá embaixo, um com 17 pontos,
vai ser o mandante, outro com 16. A gente aqui é um jogo com expectativa under, poucos gols. A gente tem aqui, ó, nos últimos 5 jogos, o mandante marcou 5, sofreu 8. O visitante marcou 5, sofreu 11. O mandante, ele tem uma média de custo de gol de 3,84, visitante 5,34. Aqui o mandante, ele tem um pequeno favoritismo, leve favoritismo. Inclusive tá aqui na odd, tá? E como tem uma odd relativamente alta, acima de 2,30, o que a gente pode fazer aqui é esperar um jogo com poucos gols e um jogo onde a gente tem um leve favoritismo aqui pro lado do Vila Verdense. Então a gente pode puxar aqui um dupla chance Vila Verdense. Com essa odd 2,30, então deve estar até 1,50, tá? Mas o ideal é você acompanhar no ao vivo, ó a race do visitante. Ou perde ou empata. Ó a race do mandante. Ele ganhou uma, perdeu 3, empatou uma. Então, ou você espera esse jogo aqui no ao vivo, já que a gente não tem nada amanhã, tá uma grade muito fraca, é um jogo às 17h15. Ou você coloca aí uma dupla chance a favor do Vila Verdense. E o outro clássico é também aqui entre o Lanterna e o Vice-Lanterna, lá na Espanha, na segunda divisão, entre o Andorra e o Amorebieta. Então aqui é a mesma coisa, a gente tem aqui um favoritismo um pouco maior para o Andorra, tá? Deixa eu puxar a tabela aqui de classificação. Então tá lá, o Andorra é o 21º e o Amorebieta é o 22º. O Andorra tem 29 pontos e o visitante tem 24, tá? São times ruins, com ataques ruins, ó. O Andorra em 30 jogos marcou só 24, sofreu 38. E o Amorebieta marcou 22 e sofreu 38. Então, times muito fracos, com ataques fracos. Aqui é a expectativa também, ó, de um jogo under. Um 0x0, 1x0 para qualquer um dos lados. Mas, se você quiser trabalhar aí, eu indico um dupla chance aqui pro Andorra, tá? Ou acompanha esse jogo no ao vivo, é um jogo às 16h30. Então é isso, a gente tem uma grade fraquíssima. Mas para não deixar vocês aí sem nenhuma bet, a gente vai trazer essa bet aqui que tá relativamente segura, onde a gente vai trabalhar os 2 primeiros times que a gente mostrou aqui nas nossas análises, né? O Uta Arad, empate anula, que aqui eu coloquei o handicap asiático 0-0, porque tá pagando um pouco mais do que se você colocar o empate anula, mas significa a mesma coisa. E o mais de um gol no jogo do Stockport, o Crawley Town. Isso aqui traz uma odd de 1,76, e aqui eu vou continuar trabalhando com meio stake. Se você quiser, você reduz ainda mais aí, trabalha com 1/4 da sua stake. Mas é isso aí, tá? Aposta feita. Tamo junto no green e no red. Boa semana aí a todos.